com essa questão. E isso é dedo do treinador. Dá pra ver que o Palmeiras tem como ideia de jogo fazer a transição rápida, ok? Mas quando ele se institui no campo de ataque, ele tem paciência para trabalhar. Os meias jogando mais por dentro, com os laterais, os alas dando mais amplitude, né? O Arias, o Maurício jogando mais por dentro, o Arias não está jogando tanto aberto. E a minha curiosidade também é ver como é que o Palmeiras vai montar esse time quando tiver todo mundo à disposição. Né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Fizeram essa pergunta para mim. Quando tiver, vamos o quarteto, né? Paulinho, Arias, Flaco e Roque. Como ainda vai... tem o Alan nessa brincadeira. Então, que joga pra caramba. Aí é o X da questão pra mim. Como ele vai adaptar? Se ele vai fazer um esquema para adaptar o Alan ou se ele vai ter que tirar o Alan, porque agora ele tá com 3 zagueiros também. Né? Sim. Assim, o Alan pra mim é um jogador... Eu adoro esse jogador, sempre falo bem dele aqui desde o início, porque eu acho que ele reúne muitas coisas que são difíceis de você ver no jogador. Do mesmo jeito que ele se dedica defensivamente, você vê... O Alan já jogou algumas vezes como lateral direito. Lateral. Formando linha de 4, defendendo como lateral. E a origem dele não é essa, ele é canhoto, ele é um meia. E fazia isso para ganhar mais liberdade quando o time atacava, mas tinha que defender em algum momento. Ontem ele jogou como ala, né? 3 zagueiros por trás e ele como ala pela direita. Mas joga de meia, joga de ponta, é rápido, é habilidoso, finaliza bem, marca, é intenso. Um jogador, para mim, que... Falei até sobre isso ontem aqui no Tanário, antes do jogo começar. Certamente vai ser vendido em breve. É fato isso. Porque o Palmeiras está segurando. Né? Ele tem um perfil assim, muito interessante para... Você pode encaixar ele em diversas posições diferentes do time e eu acho que ele se enquadraria em muitas ligas do futebol internacional. Outra coisa assim, vai ser vendido com certeza. A única questão é o timing da venda, porque ele não é novo que nem os outros. Né? Não e hoje na Europa é 18, 19 anos. Ele já tem 21 para 22. Ele estoura com 21 anos. Né? Vamos combinar que ele está quase velho. Né? Por incrível que pareça. Pior que a verdade é cruel, mas é porque o cara que compra o Aston Villa, que fez a proposta agora, ele compra pensando em revenda. E aí revender com 26 Mas assim, o Palmeiras vai estar numa dúvida cruel, porque o Palmeiras quer ganhar um título importante esse ano, só que ele tem que cumprir a previsão orçamentária também. Se não me engano, são 50 milhões que ele já vendeu e a previsão no orçamento são de 300 ou 400 milhões. Então assim, e o Palmeiras, para conseguir competir com o Flamengo, acho que nenhum time no Brasil consegue competir com o Flamengo em termos de receita, de faturamento. Então, tem que ter as suas criatividades. O Palmeiras vendeu muito bem, vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão, vendeu o Vitor Reis, vendeu o Luiz Guilherme, vendeu o Kelvin, mas não é toda hora que sai um jogador desse de 40, 50, 60 milhões, né? Então, assim, um problema que o Palmeiras vai ter que gerir durante essa temporada aí. Você falou, não é toda hora que surge um jogador. No caso do Palmeiras, é quase toda hora. Não, mas esses extras aí são 2, né? Foram 2. Agora tem o Eduardo, que tá com a idade, o Luiz. Do City, Eu acho que tem alguns nomes o Palmeiras. E às vezes tu não precisa também vender só 2, 3. O Kelvin foi vendido pro Shakhtar, se não me engano, e agora foi pro Fulham e o Palmeiras ganhou mais um percentual. Continua fazendo grana na revenda. É que vocês falaram, ele ainda não foi vendido, ele não foi vendido, e assim, a gente precisa lembrar que ele ainda não foi vendido, ou não foi vendido, porque o Palmeiras não precisa. O Palmeiras pode falar, a gente quer usufruir dos resultados esportivos, além do caixa que esse menino faz. Você pega hoje em dia o Palmeiras e o Flamengo, além de terem esse fluxo de caixa, essas receitas milionárias, eles podem se dar justamente em função disso. Você vende quando a proposta é realmente vantajosa. Tu coloca o preço. Você não está com o pires na mão. Essa é a diferença. Pra hora que eu quiser. Você não está desesperado. Você não tem que fechar o ano. Exato. O Grêmio. O Grêmio vendeu o Vieri, zagueiro, né? Sim. Por, sei lá, 80, quase 100 milhões. Pô, uma baita venda para zagueiro, acho que foi 14 ou 15 milhões de euros. Aí vieram para comprar o PEC por 12. Por quê? Porque sabem que o Grêmio precisa de dinheiro, né? Não é o caso de Palmeiras e Flamengo. É isso. Vocês citaram os 3 zagueiros e Praz falou, agora Abel está jogando com 3 zagueiros. Você acha que esse esquema dele é inegociável? Ele achou um formato e esse vai ser o padrão? Difícil falar, né? Mas que ele tá jogando porque ele jogou com Barbosa, Murilo e Gomes contra o Curitiba. Aí depois o Barbosa já tomou o cartão amarelo e ele trouxe cartões do Botafogo. Aí ele estreou e desfalcou, né? Ele bota o Martínez, mas bota como zagueiro, não é como volante, até todo mundo pensava que ia botar o Fux, botou o Martínez. E isso são questões que me trazem curiosidade, né?
eu não estou criticando a escolha, tá? Claro. Mas eu queria entender o porquê, qual a estratégia, o que ele leu no jogo para botar o Martínez em vez do Fuchs, né? Porque o Fuchs tem, às vezes bota o volante porque o volante tem mais qualidade para jogar, mas o Fuchs tem também. Tem. Então, assim, eu acho que provavelmente ele vai manter esse... Se ele tivesse trazido o Danilo, se conseguisse contratar o Danilo, aí eu acho que... Tinha que arrumar uma vaga pro Danilo também, mudaria né? um pouco, Eu perguntei por que a gente vê essa escolha de esquema impactando diretamente em jogos específicos. Por exemplo, desde que começou a jogar com 3 zagueiros, no Flu acontecia também, mas é que no Palmeiras eu não achei que a gente fosse ver isso. Mas desde que começou a jogar com 3 zagueiros, a gente vê o Arias não ali do lado esquerdo, a gente está acostumado, ele voltando mais e tal, participando de forma diferente. Mais por dentro. Exato. Exato, eu me surpreendi com isso. Tem o ala para ocupar o espaço, né? Por mais que em alguns momentos eles possam trocar, um abre, outro vem por dentro, mas a gente vai ver mais vezes ele trabalhando por dentro. E eu acho que é o melhor, porque você tem um cara como o Arias, né? Você não pode isolar ele de um lado do campo e fazer com que a bola espere para chegar. Se tu tem um cara como o Piquerez também, tu vai deixar aquele espaço fechado ali? Tem uma potência danada para ficar passando toda hora, deixa passar, tem um bom cruzamento. Acho que é difícil a gente projetar se ele vai manter o elenco, por exemplo, porque a situação de hoje, ela é muito específica. Ele não tem Vitor Roque no seu melhor momento, Vitor Roque ficou 3 meses fora do time. Ele não tem o Flaco Lopes no seu melhor momento, né? Teve uma semana aí de férias depois da Copa do Mundo. Paulinho, que se a gente for pensar no time ideal do Palmeiras, todo mundo 100%, não dá pra pensar no Paulinho fora do time. E do Arias. E o Alan. E o Vitor Roque. Esse que é o ponto. E o Flaco. Esse que é o ponto. Então, assim, será que quando todo mundo estiver bem, ele vai jogar com 3 zagueiros? Eu acho que não. Tá. Mas aí também tem o outro lado. Às vezes encaixa uma sequência com 3 zagueiros. Funcionou. E funciona maravilhosamente bem. Como o time tem jogado bem com 3 zagueiros. E aí vem aquele discurso, né? Não, é muito jogo, a gente precisa rodar, então não vai querer fixar um time titular. Depende do adversário. Então, tá, mas peraí, quando eu falei do impacto no jogo do Arias, eu achei que estava concordando comigo, depois eu achei que não estava mais. Tu é fã ou hater dessa ideia? De quê? Do Arias por dentro? Mudar o jogo do Arias. Sou fã. É fã. Porque ele participa mais Eu não tinha vezes. entendido. Ele participa mais vezes do jogo, né? Ele toca Você mais gosta vezes na mais. bola, ele tem mais liberdade de circulação. E olha só, nessa escalação do Palmeiras, o Palmeiras com todo mundo... A gente tá meio que ignorando o Felipe Anderson, o próprio Maurício espirra fácil desse time. E o Maurício tá bem, cara. É muita gente boa pra vocês. O Maurício fez uma boa Copa e tem